Sábado tem o Jornal Especial. Sempre aqui trazemos um convidado para falar dos mais diversos temas. E o nosso tema principal hoje é voltado à questão do turismo de toda a região sul do Paraná, englobando também o município aqui de Porto União. Vamos ter no outro final de semana já a Expo Turismo, um dos maiores eventos voltados ao turismo para toda a nossa região. E claro, assim como já viemos falando desde ainda quando estávamos na forte da pandemia, que um dos alicerces, né, para a questão da economia, né, pós-pandemia, será justamente a questão do turismo. E assim já vem acontecendo, tanto é que a Expo Turismo vai vir aí como um grande cartão postal para mostrar toda a nossa região para todo o Brasil. E eu recebo hoje aqui no estúdio, para a gente conversar um pouco sobre o turismo no modo geral, ela que é a presidente da ATEMA, Associação de Turismo e Meio Ambiente do Vale do Iguaçu, a Daiane Scolaro. Daiane, muito bom dia, desejar o nosso muito obrigado por ter aceito o nosso convite para falar desse tema tão importante e que a nossa região tem um potencial tão grande ainda a ser explorado para crescer. Bom dia, Daiane. Bom dia a todos os ouvintes. Agradeço a oportunidade de estar aqui, né, falando um pouquinho sobre o nosso turismo regional. Bom, Daiane, antes de a gente entrar a falar sobre a Expo Turismo, vamos ter aí 3 dias praticamente, né, de um grande evento aqui no Espaço dessa União na próxima semana. Vamos falar um pouquinho sobre a ATEMA, né? Como que surgiu então esta associação, essa entidade para trabalhar a questão do turismo? Desde, claro, quando a gente vem trabalhando aqui com os prefeitos da nossa região, sempre falávamos, né? Poxa, a nossa região, ela tem um verde, né? A questão da natureza, que pode atrair tanto a questão do turismo. E a gente via até então, isso há pouco, não passado não tão distante, é que o turismo nosso parecia que vinha sendo deixado de lado, ou seja, não era explorado, né, essa questão turística. Temos sim alguns pontos nas nossas cidades, vamos citar aqui União da Vitória, onde estamos, né, o Morro do Cristo, tá? Mas a gente tem muito mais do que isso para ofertar. E a nível de Brasil, não precisamos ir tão longe assim, podemos chegar aqui em Santa Catarina, que temos cidades que vivem praticamente só do turismo, né? Não tem uma indústria, algo assim, que fomente a economia. E sobrevivem sim, e ainda, é claro, sempre estão em expansão, tem um ótimo PIB, graças à questão do turismo. A ATEMA, ela foi criada justamente para dar chamar a atenção e mostrar que a gente tem um potencial turístico, não só aqui em União da Vitória, em toda a região? Seria mais ou menos isso? Então, a ATEMA, ela oficialmente foi criada em 2014, mas o trabalho da ATEMA iniciou já lá em 2007, se a gente for falar assim. Ela iniciou através do trabalho dos empresários aqui de turismo de União da Vitória e Porto União. O trabalho iniciou aqui, onde vem um programa do SEBRAE aqui para a nossa região. E as prefeituras aqui de União da Vitória e Porto União, na época, aderiram a esse programa. E os empresários também aderiram. Então, foi feito um trabalho desde 2007, durante uns 7 anos, com os empresários aqui, consultoria, diagnóstico, formatação de roteiros, participação em feiras. Os nossos empresários aqui foram em feiras em São Paulo, Curitiba, Foz do Iguaçu, divulgando os seus empreendimentos, participando de rodadas de negócios. E a gente já conseguiu começar a alavancar um pouco a questão do número de grupos de turistas que vinham aqui para a União da Vitória e Porto União. Em 2014, sentiu-se a necessidade de formalizar essa entidade. Teve um grande apoio também do Conselho Municipal de Turismo de União da Vitória na época, assim como das 2 prefeituras. E foi feita daí a formalização da entidade. Quem é a ATEMA, né? A ATEMA é uma associação de turismo e meio ambiente. Ela iniciou um trabalho de turismo aqui entre União da Vitória e Porto União, mas ela tem uma jurisdição bem maior aqui do que os 2 municípios. Desde que ela foi criada, o pensamento sempre era da questão da integração regional. Então já tinha alguns trabalhos ligados, por exemplo, com o município de Bituruna, ali com a Rota do Vinho, a parte de cicloturismo também, né, aqui na nossa região. E a questão agora da região sul do Paraná, a ATEMA ela assumiu no ano de 2021 uma das regiões turísticas do estado do Paraná. Na realidade, a nossa região pertencia a outra região turística. Hoje até o estado do Paraná nos cita como um case do sucesso, porque em 2020 nós estávamos com uma pandemia, né?
e foi feita uma solicitação ao governo do estado do Paraná para que estudassem a possibilidade de criar uma nova região turística no estado, que no caso seria a nossa, né? Isso foi aceito pelo estado, nós ficamos trabalhando durante quase um ano, fazendo todo o processo de tramitação de como que é o processo para se criar uma nova região. Então, reuniões regionais, e ainda como nós estávamos numa pandemia, nós não pudemos fazer nada presencial. Foi feito tudo no formato online. Eu até digo que a gente ficou muito feliz porque a gente teve reuniões que nós tivemos 80 participantes nas reuniões online, de todos os municípios aqui da nossa região. Então, para ver que a região, os municípios acreditaram no projeto. Isso foi aceito, né? Então a gente passou por toda a tramitação. O Sebrae nos ajudou muito, o Sebrae aqui da nossa regional do Paraná. E isso deu tudo certo, né? A gente passou pelo Conselho Estadual de Turismo em março de 2021. Foi aprovada a criação da nova região turística. Até assim falar o que é uma região turística, né? Hoje, falando na parte pública, o Ministério do Turismo ele trabalha num formato de regionalização do turismo. Há muitos anos atrás era municipalização, onde vinham as informações direto para o município, era feito um trabalho com o município. Mas já faz vários anos que foi mudado, não é mais a municipalização, mas sim a regionalização. Entende-se que uma região cresce, né, quando se trabalha em conjunto. Então, foi criado esse programa de regionalização. Então, ele vem já lá do Ministério do Turismo, existe no Brasil inteiro. Então, todos os estados, eles são divididos por regiões turísticas e o trabalho é realizado dentro dessas regiões. Então, aqui no Paraná, até um mês atrás, nós éramos em 15, né? Agora, já estamos em 20 regiões turísticas. E a nossa, então, foi criada em 2021. Ela contempla 10 municípios, então são todos os municípios aqui da Ansulpar, mais o município de Pinhão, que integrou a nossa região no ano passado. E a gente faz um trabalho daí voltado para a questão da região. E a Tema, ela foi a entidade convidada a assumir essa região, passou também por votação regional, porque em cada região, em qualquer estado do Brasil, existe uma entidade por trás que faz a condução do trabalho regional. Então, essa entidade é responsável pela articulação regional de todos os municípios, fazer o repasse de informações também que vem do estado para a região, porque antes era estado-município, agora é estado-região. Então, a Tema que é responsável por repassar essas informações aos municípios, articular o que for necessário, realizar reuniões, visitas técnicas. Até para nós é um orgulho falar que a cada 2 anos existia a questão de atualização do mapa do turismo brasileiro. Agora mudou todo ano e a nossa região foi a única no estado do Paraná que conseguiu colocar 100% dos municípios no mapa, aqui no estado do Paraná. Então, isso é um trabalho que foi realizado da Tema, dos conselhos municipais de turismo de todos os municípios, das prefeituras municipais, através dos departamentos de turismo. E eu vejo que isso mostra que a nossa região está olhando mais para o turismo. A gente via que alguns anos atrás tinha municípios que nem falavam do turismo. Agora nós temos todos envolvidos, todos tentando desenvolver o turismo e pensando sim como uma nova fonte econômica para a região. Como você bem falava, nós temos assim uma riqueza regional muito grande, que não é ainda 100% aproveitada, né? Mas a gente vê um crescente muito grande na região. A gente vê assim vários projetos saindo, parte estrutural de alguns atrativos regionais sendo vistos. E agora também, assim, nesse pós-pandemia, a gente também nota uma procura muito maior pelos atrativos aqui da nossa região. Então, a gente tem trabalhado, né? A Tema, assim, vale dizer que é uma entidade sem fins lucrativos. Então, todas as pessoas que fazem parte são voluntárias. Hoje a gente conta com mais de 30 associados. São hotéis, restaurantes, agências, operadores de turismo, atrativos turísticos, restaurantes, tem todo o leque aí do setor de turismo.
E o nosso trabalho dentro da entidade é 100% voluntário. A gente faz isso por amor à região, porque nós acreditamos que a região tem um grande potencial para o turismo. Isso pode sim mudar o nosso cenário regional com o turismo. Como você bem falou, tem cidades próximas daqui, né, que hoje vivem do turismo, né? Por que não municípios da nossa região também viver do turismo? Melhorar a sua economia, a qualidade de vida da população, e nós temos trabalhado para isso. Quando a gente fala, né, em questão do turismo, ele não vai beneficiar somente a entidade, uma empresa que está fazendo algum evento ali quanto ao turismo, e sim, ele movimenta a economia toda, né? Você citou aqui, ó, a gente tem restaurantes, temos hotéis, isso acaba mexendo, por exemplo, União da Vitória e Porto União, depois ali do ciclo da madeira, onde tínhamos muitas madeireiras, hoje o forte da nossa economia, temos bastante empresas ainda desse ramo, sim, mas o comércio, né? Você nota aí que o comércio, ou seja, que engrena e que faz girar a roda da economia aqui na Engenharia do Iguaçu, por exemplo. Então a questão do turismo também ajuda a questão do comércio, né? Porque além dos restaurantes, dos hotéis, quem vem para a cidade, ele não vai especificamente só para ir, vamos citar aqui, vou no Morro do Cristo. Não, né? O turista, ele vem, ele vai passar se ele ficar um dia aqui, ele vai girar a cidade toda. Então, ele vai visitar o comércio, vai visitar a feira do artesanato, alguma coisa nesse sentido. Então, a questão do turismo, ele acaba movimentando, então, aquecendo toda a cidade, né? Não, sem dúvida. Às vezes as pessoas acham que o turismo, a pessoa vem para o município, hotel, restaurante e o atrativo, né? Mas na realidade, não. Se a gente for pensar desde a hora que o turista entra no município, aonde ele pode estar abastecendo o seu veículo, ele pode às vezes estar indo numa farmácia comprar alguma coisa, visitando o comércio local, na parte de alimentação, não só em restaurante, mas em padarias, cafeterias, sorveterias, comprando um artesanato, comprando um produto regional. Assim, o leque de opções é muito grande. Então, assim, a economia do município, ela movimenta muito. Até às vezes, assim, falar assim, até às vezes o próprio pipoqueiro que está vendendo uma pipoca ali na esquina, o turista pode estar comprando dele. Então, assim, são um leque muito grande. E sem contar quem está por trás ainda disso, né? Se a gente for pensar lá na questão do restaurante, aumentando o fluxo de grupos ou de turistas que venham para o município, aumenta a questão de número de hospedagens ou de consumo nos restaurantes. Pegar, assim, só um exemplo. Tem que se contratar mais funcionários, então já aumenta a questão de geração de empregos. Tem que, no restaurante, ele vai acabar comprando mais produtos aqui do nosso comércio local, que também vem lá do produtor, vem lá do setor da agroindústria. Então, assim, a economia movimenta muito dentro do município. Sem contar a questão das pessoas que geram emprego, que vão comprar também no comércio local. Então, é como se fosse um círculo, né? A economia vai girando. Bom, você falou na questão da questão do hotel, principalmente. Como está atualmente, você que atua bastante junto aí aos empresários, a questão da hotelaria na nossa região? Eu lembro que eu trabalhava antes de vir nesse meio jornalístico, no início dos anos 2000, eu já trabalhei na questão do ramo de hotelaria, e lembro que tinha alguns dias do mês, principalmente nos últimos dias do mês, em que faltavam vagas no hotel, porque vinha bastante vendedores externos, o pessoal deixava para vender aqui na nossa região nos últimos dias do mês. E ali, então, era, né, uma via sacra para conseguir agendar, principalmente praticamente ali entre o dia 25 ao dia 30, ali, não tinha vaga. Ou seja, se num período comum, né, que todo mês aconteceria isso, já não tinha vaga, com a questão agora do turismo sendo fomentado, como que vem fomentando a questão da rede hoteleira aqui na nossa região? Corre-se o risco de chegar aqui, enfim, um hóspede e não conseguir encontrar tão fácil a questão das vagas? Ou vem sendo já feito esse trabalho para que, ao viajar na região turística aqui da região sul, que já tenha tudo programado? Como que está, principalmente a rede hoteleira aqui na nossa região? Então, hoje a gente teve tá uma demanda bem maior, né, para a parte de hospedagem.
De segunda a quinta-feira, dependendo dos dias da semana, dependendo do mês, ou dependendo do período do mês, nós estamos tendo quase 100% de ocupação aqui nos municípios. Isso é um ponto muito positivo, né? Porque está mostrando que está movimentando a economia. Para a questão do turismo, o final de semana já para os hotéis ele já é mais fraco aqui. Justamente porque nesse período da semana a gente tem muitos viajantes, o pessoal que vem para o comércio aqui, né, dos municípios. Então, no final de semana, que é o período que geralmente vem os turistas para cá, ele já é bem mais tranquilo. Então, até o nosso foco até é justamente focar na questão do turismo de final de semana. Então, trazer o turista para cá sexta, sábado, domingo e até na segunda-feira, que é justamente o período que a parte hoteleira está com menos número de hóspedes. Mas também, assim, é incentivar que novos empreendimentos abram aqui no município, porque aumentando o número de visitantes, aumenta-se a demanda e precisa-se de mais hospedagem. Tem 2 hotéis novos saindo, né, na cidade, de 2 empresários, então isso já vai começar de suprir um pouco essa questão da necessidade. Lógico que logo vem novos atrativos aí, né, até exemplo da própria Maria Fumaça, mas, assim, por enquanto, tá tranquilo em relação à questão da hospedagem, principalmente se a gente pensar que a maioria dos turistas que vêm para cá, eles vêm de final de semana, né, então... o nosso final de semana hoje, ele, para a parte dos hotéis, ele é bem mais fraco. E olha só como a gente fala sobre puxar a economia, uma coisa vai puxando a outra. Ó. Só esses hotéis que estão sendo construídos aqui já geram mão de obra para construção civil, material de construção, geralmente essas empresas acabam adquirindo aqui. Então, tudo isso acaba movimentando a economia, uma coisa vai puxando a outra. E para a questão do turismo, quando eu aqui abri o nosso tema, eu falei voltado, né, no foco das nossas belezas naturais. Mas o turismo ele vai muito além disso, né? A gente vive aqui numa região onde tem muitos povos, muitas etnias, são ucranianos, alemães, italianos, e cada um desses povos tem as suas culturas, desde a questão gastronômica, as suas danças, enfim, o seu credo, e tudo isso também fomenta para a questão do turismo, né? Aqui nos nossos municípios aqui, quais são essas etnias que acabam puxando, atraindo cada vez mais visitantes, Daiane? A nossa região ela é uma miscigenação de etnias, né? Lógico que cada município, às vezes, tem algum que puxa um pouco mais, né? Até pegar exemplo, por exemplo, Bituruna, né? Bituruna é italiana, então tem a Rota do Vinho, tem o roteiro mais voltado até para a questão italiana, então, assim, mas a gente sente assim que os mais fortes aqui da região têm a cultura polonesa, a cultura ucraniana, a cultura alemã, e os italianos são os que mais puxam assim em relação à questão da região, porque tem as igrejas, então tem os grupos folclóricos, não que os outros não tenham, mas hoje assim no que nós estamos trabalhando são os que mais estão assim com mais estruturados, vamos falar assim, para a parte de recebimento de turistas hoje. A ideia é que a gente traga outras também, né? E que consiga estruturar até com opções de roteiros temáticos, né? Até a gente fala muito em questão de uma rota da erva mate aqui na nossa região, pegando um pouco para a nossa produção aqui regional, ligando vários municípios, né? Ligando já... Não, hoje nós temos os municípios maiores produtores da erva mate do estado do Paraná aqui na nossa região, assim como a nossa região é a maior produtora de erva mate do estado do Paraná e podemos falar do Brasil também. Então, também é um outro produto que a gente está trabalhando em conjunto aí com o Cogemate, com o Igemate, com as entidades aí do setor da erva mate, para também fazer esses roteiros integrados. E por que não ligar também com a questão étnica, né? Dentro dos municípios, eu acho que tudo vem a somar. Bom, desses são vários parceiros, né? A gente for aqui nomear, depois até podemos aqui falar um pouco desses que estão junto aqui, principalmente para o turismo, a gente vai entrar no tema já já. Mas você falou que lá desde 2007, um dos que vem sendo um braço direito praticamente é a questão do Sebrae, né? O Sistema S. Eu até conversava aqui com um empresário aqui há um tempo atrás, aqui em União da Vitória, ele falou, cara, eu não sabia que o Sebrae ele é tão parceiro assim. Ele te auxilia a montar layout de loja, enfim, toda a questão ali. Ele assume, deixa conosco
e que a gente faz o trabalho para você. E é um custo quase que zero praticamente para esse empresário. Ele falou, ó, eu não conhecia, não sabia que era assim. Hoje, ele está mudando a fachada da loja dele, ele está incrementando novos produtos com a questão do Sebrae. Para a Tema e para o Proturismo, o Sebrae também vem sendo esse braço direito, podemos dizer assim? Nossa, e como? Desde o processo de criação da região, né, o Sebrae nos disponibilizou um consultor que ficou conosco durante todo o processo de criação da região. Foram quase 200 horas de consultoria regional. Nos ajudaram a criar nossa marca da região. Nós temos uma marca, que é a marca Região Sul do Paraná. Nos ajudou com plano de marketing para a região, plano de negócios para a Tema. Esse evento que vai acontecer semana que vem é uma grande parceria com o Sebrae. Até tem um vídeo que está sendo passado do evento nas redes sociais. Foi o Sebrae que nos disponibilizou e fez esse vídeo para nós. Nós temos uma grande parceria com o Sebrae. A gente tem uma gratidão enorme, porque eles estão apostando na nossa região, estão no setor de turismo e estão nos ajudando a fazer ações na região. Então, tanto de participar de feiras e dessa parte até para o próprio empresário, como você falou, né? Então, existem possibilidades, às vezes, o empresário quer, às vezes, até abrir um empreendimento turístico, né? Às vezes querem abrir uma pousada ou alguma coisa, o Sebrae pode vir ajudar na parte de consultoria com isso. Como você bem falou, com um valor bem mais baixo, né? Porque sempre tem o subsídio do Sebrae. Então, até fica, às vezes, um convite que, às vezes, as pessoas procurem o Sebrae aqui do município, que fica aqui na Avenida Manuel Ribas, né? Aquela casinha azul ali na esquina, em frente ao Clube Apolo, para, às vezes, buscar informações, porque, às vezes, tem uma possibilidade de ter alguma consultoria aqui no próprio município e, às vezes, os municípios nem conhecem, né?